E aí, galerinha, como é que estão? Tranquilo? Espero que bem, certo? Se cuidando bastante, cuidando dos seus familiares, é isso aí. Eu também estou tentando, mas estou com muita saudade de vocês, pode ter certeza. Queria muito estar lá na escola para poder trabalhar pertinho de vocês, que é o que a gente sabe fazer melhor, certo? Mas não podemos. Então, assim, ó, a professora preparou alguma coisa aqui ainda sobre o prisma, que talvez alguns ainda tenham ficado com alguma dúvida, certo? Então, assim, ó, eu trouxe um exemplo aqui de prisma quadrangular. Por que o prisma é chamado de quadrangular? Porque a base é um quadrado, certo? Assim como o prisma hexagonal, porque a base é um hexágono. Se a base for um triângulo, prisma triangular, e assim sucessivamente, ok? Em relação aos prismas, a gente está calculando então a questão de áreas, área total, área da base, área lateral. O que é a área da base de um prisma quadrangular? É a área do quadrado. Como é que eu calculo a área do quadrado? Lado vezes lado. Se o meu lado mede A, que eu até tirei a figurinha do quadrado aqui, ó, então eu vou ter A vezes A. Ou seja, A vezes A é A ao quadrado, ok? Quem é que vai ser a área lateral? A área ao redor deste prisma. Cada face do prisma é um retângulo. Medida dos lados do retângulo, então vai ser o A, que é o mesmo do quadrado aqui, e o B, que seria a minha altura aqui, ó, certo? A vezes B. Ok. Quantos lados eu tenho mesmo no quadrangular? 4 lados. Então, são 4 retângulos. Então, na área lateral, eu vou colocar 4 vezes o A vezes B. Por que é A vezes B mesmo? Porque é a área do retângulo. A vezes B. Ok. Quem vai ser minha área total? É a área toda. O que significa área toda? Toda a área lateral e as bases também. O que são as bases, então? A inferior e a superior. Você sabe que elas são a mesma figura, que é o quadrado. Então, vai ser quem? 2 vezes a área da base mais a área lateral. Na questão do prisma hexagonal, tem esse nome então porque a base é um hexágono. Eu trouxe esse aqui porque ele é um pouquinho mais detalhado, melhor para a gente compreender, certo? Então assim, ó, o que é o hexagonal? A base é um hexágono, o hexágono eu posso dividir ele em triângulos equiláteros. Como que eu calculo a área de um triângulo equilátero? Seria essa partezinha aqui, ó, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, certo? Por que eu tenho 6 aqui, ó, na minha área da base? Porque eu tenho 6 triângulos equiláteros dentro do meu hexágono. Gente, isso que nós estamos falando aqui é questão de base regular. O que é uma base regular? É quando todos os lados têm a mesma medida. É o caso do quadrado aqui, que os 4 lados são iguais. É o caso do nosso hexágono aqui, que é uma figura regular, que os 6 lados do hexágono têm a mesma medida. Por isso, ele pode ser transformado em 6 triângulos equiláteros. Então, a área da base seria 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Isso aqui é a fórmula da área do triângulo equilátero. Quem é que vai ser a minha área lateral? A área ao redor desse prisma. Lembrando, o lado, cada face é um retângulo. Aqui também vai ser um retângulo, ó. Quanto que vai medir essa partezinha aqui, ó? É o L. Isso aqui é B. Então, a área lateral vai ser quem? L vezes B. Muito bem, mas quantas partes dessa aqui eu tenho ao redor do meu prisma? Quantas? Se ele é hexagonal, tenho 6, então vai ser 6 vezes o L vezes B, ok? Muito bem, quem é que é a área total então? É eu juntar tudo isso. Isso quem? As duas bases que eu tenho, a superior e a inferior. Então seria 2 vezes a área da base, e como a gente fez o quadrangular também, mais a área lateral. Certinho? Vamos fazer agora usando um exemplo numérico para a gente resolver um caso aqui, ó. Então, assim, ó. Tá, vamos ver agora, então, um exemplo com valores numéricos dentro do próprio prisma hexagonal, certo? Então, eu tenho assim, ó, que ele vai ter aqui a altura de 5 centímetros e essa base aqui, que seria a aresta da base, ou seja, o lado do hexágono, medindo 2 centímetros. Muito bem. A área da base, então, seria 6L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Quem é que é o L aqui? É os meus 2 centímetros. Então, ficamos com 6, 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Certo?
Muito bem. Quanto que é 2 ao quadrado? 2 ao quadrado é 4. 4 simplificamos com 4. Quem é que sobrou? 6 raiz de 3 centímetros quadrados. Isso é a área de uma base. Muito bem. Quem é que é a área lateral agora? A área lateral seria, então, os 6 retângulos que estão no lado do prisma hexagonal. Então, seria 6 vezes a área essa da base, que é o mesmo 2 centímetros que eu tenho ali, vezes a lateral, que mede 5. 2 vezes 5, 10, vezes 6, 60 centímetros quadrados. Ok, a área total, então, vamos juntar todas essas áreas que nós temos aqui. Então, seria 2 áreas da base. Se a base é 6 raiz de 3, então vai ser 2 vezes o 6 raiz de 3. 2 vezes o 6, 12 raiz de 3. Mais a área lateral. Quanto que deu a nossa área lateral? 60. Aqui eu tenho raiz de 3, aqui eu não tenho, portanto eu não posso somar os dois, só se os dois tivessem raiz. Então, nada mais posso fazer. Isso aqui, centímetros quadrados, ok? Espero ter tirado as dúvidas que vocês tivessem e tenham gostado. Um beijão.